Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Momento Espírita, resposta ao coração e à razão. O nosso encontro de hoje vai contar com a presença do orador e médium espírita Newton Souza. Ele integra o Lar de Clara, que é a obra social da Casa de Francisco, no Icaraí, onde também são psicografadas cartas da imortalidade. O Newton já lançou uma primeira edição desse livro e agora em setembro está sendo lançada a segunda edição com 3.000 exemplares para as pessoas interessadas em conviver com a emoção, a tocante emoção das cartas dos que partiram para outra dimensão. Seja bem-vindo, Newton. A gente vai começar falando aqui psicografia. Muita gente ouve falar e muitas vezes não tem o entendimento. O que vem a ser a psicografia? A expressão psicografia foi criada pela primeira vez por Allan Kardec e consta do segundo livro da codificação kardeciana, intitulado O Livro dos Médiuns. Na ocasião, eles fizeram uma pesquisa em torno da potencialidade que alguns indivíduos tinham de tomar de uma pena, de uma caneta, e escrever sobre o influxo dos espíritos. É interessante perceber que ele, em suas experiências, conseguiu classificar a existência de pelo menos 3 tipos fundamentais de psicografia. A psicografia intuitiva, em que a mente do médium é visitada pelo bojo das ideias do espírito comunicante. A psicografia semimecânica, em que a ideia visita a mente ao tempo que vai grafando no papel, e a psicografia mecânica, em que a ideia não passa pela mente do médium, mas sim sofre uma atuação diretamente no próprio braço do médium. É por isso que esses médiums eles são dotados também de uma faceta adicional, que é algum fenômeno de efeitos físicos, para que os espíritos possam atuar diretamente sobre o braço, do mesmo jeito que os espíritos no passado atuavam sobre as mesas, as famosas mesas girantes. Quais dessas modalidades você trabalha mais? Nós não sabíamos efetivamente qual era a nossa característica essencial de psicografia. Isso foi descoberto ao longo do exercício do trabalho das cartas, pelo pesquisador baiano, Clóvis Nunes, em que ele notou primeiro a poligrafia, havia uma alteração da letra conforme o espírito comunicante, e em que ele notou também a alteração e um peso maior no papel na hora dos espíritos assinarem. Por isso foi feita uma pesquisa grafoscópica em torno das assinaturas. E as assinaturas assemelhavam da pessoa quando na dimensão terrena? De acordo com a perita Dona Tereza Cristina, doutora Tereza Cristina, ela identificou, através do método dos chamados traços curvilíneos, traços da grafia do desencarnado, da grafia do morto, por assim dizer. Então, ele conseguiu perceber que como a letra ao longo do texto ela vem alterada, como a grafoscopista conseguiu identificar traços da minha letra e traços de uma letra outra, ele percebeu que a minha psicografia é semimecânica. Mas em algumas cartas, conforme a necessidade, na hora de assinar, há uma atuação para o mecanicismo da assinatura, uma ação mais incisiva sobre o braço, para que a assinatura tenha uma similitude bastante aproximada de como assinavam quando encarnados. O que é que vem ser o Correio do Além? Essa expressão foi utilizada pela primeira vez através dos trabalhos que foram desenvolvidos pelo inovidável médium Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier
é o pioneiro desse trabalho de conforto e consolação. Segundo nos relatam, era uma das atividades mais preferidas do médium Chico Xavier, porque ele tinha muita empatia, principalmente com a dor de algumas mães que se sentiam perdendo seus filhos através do fenômeno biológico da morte. Desde então, a expressão correio do além passou a ser usual, porque se tratam de cartas em que o médium funciona à guisa de um carteiro e entrega essas cartas para as mães, os parentes interessados, aqueles que vão até a reunião, evocar com o coração os seus parentes desencarnados. E não deixa de ter uma propriedade esse termo, porque realmente é um correio, porque vem do além, correio do além. E você é um estafeta desse correio, sublimando muitas vezes com emoção os encontros que já tive a oportunidade de assistir. Como é que começou a sua mediunidade? Eu tinha 16 anos, quando a minha irmã mais velha, ela sofreu um processo de influenciação espiritual. Inicialmente a família acreditava que a base era orgânica, por isso procurou os médicos. Meu padrinho e minha mãe já frequentavam um centro espírita, conhecido pelo nome de Lázaro Redivivo, e minha irmã foi levada até lá, e eu, naquela condição de espírito de fraternidade, preocupado com ela, eu fui até lá. A reunião, nessa época, era uma reunião mediúnica pública, a famosa desobsessão, como nós espíritas chamamos, mas ao público, embora um público restrito, familiar, amigável, e eu fiquei na plateia, assistindo aquelas pessoas em torno da mesa, minha própria mãe como médium também atendendo os espíritos através de sua mediunidade. Eu estava assistindo naturalmente, mas eu comecei a ter uma sensação estranha. A primeira sensação que eu me lembro foi a sensação de estar ausente. É como se eu não estivesse naquele ambiente, eu não estivesse naquele lugar. A segunda sensação foi uma sensação de expansibilidade. É como se eu fosse maior, mais amplo. Daí então, à medida que eu observava aquela sintomatologia, eu comecei a sentir uma dormência nos braços, nas pernas, e um formigamento que começou a tomar conta da minha garganta, da minha boca, da minha face. Eu me senti alterado, eu me senti com a estatura mais alta, e eu ouvi quando meu padrinho falou, mas eu ouvi muito longe, quando ele disse assim: "Pode falar, meu irmão." Quando ele disse isso, parece que uma força tomou conta